Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Aqui, geralmente eu trago executivos de grandes empresas para falar com você sobre experiência, competências e histórias de crescimento profissional. Mas hoje eu decidi que você é o meu convidado principal. No episódio de hoje eu vou ter uma conversa difícil, sincera e madura com você. E nas minhas mentorias que eu tenho de profissionais sêniores e de líderes, eu costumo fazer uma pergunta de 0 a 10 o quanto eu posso ser sincero, mas eu já vou te avisando. Hoje eu serei sincero 11. Exatamente isso. O tema de hoje é como liderar no mundo corporativo onde não se respeita mais o crachá. Isso mesmo. Talvez nunca existiu uma era tão desafiadora para se liderar como a gente tem vivenciado nos dias de hoje. Antigamente, o crachá colocado na mesa, colocado no peito, já era completamente suficiente para que as pessoas tivessem respeito, admiração e realmente fizessem execução daquilo que a posição de liderança, de chefia, tinha ali naquela organização. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o crachá ele não é suficiente. Hoje em dia, ter a posição de liderança não é mais suficiente. Tu tem percebido isso? Existe algum chefe teu que talvez você não respeita como anteriormente você o respeitava? Ou você que já está em posição de liderança, você olha para o teu time hoje e observa que nem sempre as pessoas fazem aquilo simplesmente porque você pediu e você está nessa posição de liderança? Existem 3 pilares chaves sobre como liderar nos dias de hoje que eu vou compartilhar nos próximos minutos para que você possa refletir de como liderar sem o crachá. Porque a posição, não necessariamente, ela hoje está responsável pela imposição. E o primeiro tópico que eu trouxe aqui é autoridade. Anteriormente, imagina, recentemente eu fiz uma palestra para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Dentro do modelo de hierarquia ali, a patente ela já conta muito e aquele, entre aspas, crachá, ele já é completamente respeitado. Mas aquele ambiente é um ambiente militar, onde o crachá tem relevância. O mundo corporativo hoje não é sobre o crachá, porque a autoridade não se conquista com posição. A autoridade se conquista com exemplo e com conexão. Eu vou repetir isso daqui. Hoje, no mundo corporativo, a autoridade não se conquista com posição de liderança, mas se conquista com exemplo e com conexão. Qual é o exemplo de autoridade que você está buscando fazer na tua gestão? É um exemplo positivo, porque se você é líder, eu preciso te falar, você não escolhe ser o exemplo no teu ambiente corporativo, você só escolhe qual é o exemplo que você vai ser. E a minha pergunta para você é, qual é o exemplo que você tem sido? Eu gosto sempre de trazer uma analogia, quando eu gosto de trazer essa frase, é que hoje eu tenho o privilégio, eu desejo 4 filhos, tá? 4. Estou na metade do caminho, eu estou com 2 filhos hoje. Cecília, 2 anos e 7 meses, Bernardo, 7 meses. Bernardo ainda muito novo, ainda buscando engatear, ficar de pé, mas Cecília não, Cecília já está virada, completamente elétrica, super carinhosa e super intensa. E o que é que eu observo? Quando eu olho para Cecília, nem sempre ela faz aquilo que eu peço para ela fazer. Mas sempre ela faz aquilo que ela me vê fazendo. Como no ambiente corporativo você deseja que as pessoas façam aquilo que você diz para ela fazer, ao invés de fazerem aquilo que elas veem você fazendo. Eu ouvia da minha avó, eu não sei se você ouviu aí na tua casa também, mas a minha avó falando o seguinte, não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Tu ouviu isso por aí também? Pois é, não é assim que funciona no mundo corporativo. No mundo corporativo, todas as pessoas olham para você e veem um exemplo. Então, primeira coisa, conquiste a autoridade por meio do exemplo. O exemplo positivo. Poxa, tu quer que teu time chegue no horário? Chega no horário, poxa. Tu quer que o teu time cumpra os prazos? Cumpra os prazos. Tu precisa que o teu time trabalhe um pouco mais? Tu não vai deixar o teu time trabalhando mais e tu trabalhando menos, pô. A autoridade vem através disso. Não é você dizendo o que tem que fazer sem fazer. A autoridade no mundo corporativo de hoje, as pessoas vão fazer exatamente o que elas te veem fazendo. O ponto é de 0 a 10. Que nota você dá para a autoridade que você tem com o teu time hoje? Tu está em posição de liderança? De 0 a 10, que nota dá isso? De 0 a 10, que nota você dá para os teus filhos? Não precisa. Tu é líder da tua casa, sabia? Não importa se você tem um papel de pai e tem um papel de mãe, mas existe uma liderança que você exerce no teu ambiente de casa. Será que a autoridade está pela palavra?
Pela voz mais alta? Não precisa, tá? Não precisa. Não precisa ter voz alta para ter autoridade. Não precisa bater na mesa para ter autoridade. Não precisa gritar para as pessoas te respeitarem. A autoridade, muitas vezes, ela é conquistada com silêncio, com exemplo, com boas práticas. Então, a primeira provocação é busque construir autoridade, porque posição de liderança precisa. Mas não é uma autoridade pela imposição, pelo crachá, pela posição. Não, não, não. É autoridade pelo exemplo. Combinado? Então, primeira coisa, antes de eu continuar para o próximo tópico, faz a autoavaliação. De 0 a 10, que nota você se avalia visando esse olhar de autoridade? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como você lidera sem crachá hoje? Conexão. Presta atenção, tu não lidera uma cadeira não, tá? Ah, Rodrigo, eu sou líder, eu tenho ali um analista de marketing. Não, 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 tem uma pessoa sentada ali. Essa pessoa, ela tem dores, tem desejos, tem dúvidas. Quando eu falo de dor, não é dor física não, tá? Mas ela tem a dor ali. Geralmente, profissionais hoje têm a dor do crescimento, do reconhecimento, da remuneração. Tu já parou para ouvir? Não, não. Um exemplo simples. Tu sabe a história da pessoa que trabalha contigo? Tu sabe sobre a família dela? Pergunta simples agora. Tu sabe qual é o sonho da pessoa que trabalha com você? Não, né? De verdade. A não ser que você seja meu mentorado, que você já tem o briefing de como ter uma conversa com as pessoas que você lidera, provavelmente você não tem conhecimento e conexão genuína com as pessoas que trabalham ao teu redor. Só que para pensar. Quanto tempo do teu dia tu passas com as pessoas no teu ambiente de trabalho? Mais de um terço. Tu parou para analisar? Mais de um terço da tua vida, mais de um terço do teu dia, você passa com as pessoas no teu ambiente de trabalho. Presta atenção, tem que ter conexão. E a conexão, ela começa com a audição. Exatamente isso. Líderes que param para ouvir conseguem se conectar. Líderes que não param para ouvir, com certeza vão se desconectar da sua equipe. Qual é a pessoa que não gosta de contar a sua história? Qual é a pessoa que não se sente valorizada quando se sente escutada? Esse silêncio agora foi ensurdecedor, né? Tu tá parando para refletir que tu não conhece as pessoas que trabalham contigo. Tu não sabe o sonho delas, tu não sabe sobre a família delas, tu não sabe as dores dela, tu não sabe o que elas fazem nas horas vagas. Ah, Rodrigo, tu quer saber horas vagas para ter controle? Não, 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 para com isso. É para ter conexão, gente. Qual foi a última vez que tu parou, sentou e foi almoçar com a galera que tu trabalha? Que tu chamou alguém para ir para um cafezinho? Sei lá, que foi pro happy hour. Mas não é aquele happy hour obrigatório, não. É o happy hour genuíno. Happy hour de conexão, almoço de conexão. Sabe por quê, gente? Porque no dia a dia, se tu não cuidar da pessoa que está do teu lado, tu não vai entregar o resultado, não. No fim das contas, a gente quer ser interesseiro com as pessoas ao nosso redor. Querer que elas entreguem o que precisam entregar para eu conseguir me destacar. Não! Tu tá em posição de liderança. E não é dessa forma que você gera conexão. Então, algumas coisas práticas. Senta com as pessoas. Que tal, uma vez por mês, sentar com alguém do teu time e perguntar como você tá? Onde eu posso te ajudar? Como eu posso melhorar? 3 perguntas simples. Que tal tu sentar com uma pessoa que trabalha contigo e falar o seguinte: quais são os teus sonhos? Porque a partir do momento que eu tenho na minha empresa hoje, e eu sempre tive exercendo posição de liderança, foram centenas e centenas de pessoas, eu sentar e falar o seguinte: qual é o teu sonho? Se essa pessoa trabalhando comigo, sabe o que é que eu falo? A partir de hoje, o meu objetivo é fazer você realizar o teu sonho mais rápido. Só que eu preciso saber. E quando eu vou dar um feedback, quando eu vou dar um direcionamento, eu falo: lembra do sonho, tu tá trabalhando por ele. Porque as pessoas não trabalham para você, tá? Elas trabalham com você. Eu vou repetir isso daqui. No ambiente de trabalho onde você está em posição de liderança, as pessoas não trabalham para você. Elas trabalham com você. Elas trabalham para elas, pô. Pelo sonho delas, pelo futuro delas, pela família delas. E porque quando a pessoa trabalha para ela, ela não vai chegar atrasada. Quando a pessoa trabalha para ela, ela não vai dar desculpa. Quando a pessoa trabalha para ela, ela não vai dar aquele migué, fingir que está fazendo. Porque ela sabe que se ela não faz, é ela que paga. Não é a empresa que paga. Só que precisa ter conexão. Porque na verdade é o seguinte, o melhor sentimento que qualquer pessoa da tua equipe pode ter por você é admiração. A tua equipe não precisa te amar. Não é esse o sentimento que o teu time tem que ter. A tua equipe precisa te admirar. É esse sentimento que o teu time tem que ter.
admiração pela pessoa que você é, pelo líder que você é, de você ser vulnerável. Nos dias de hoje, uma das grandes fortalezas de grandes líderes é eles falam o seguinte: eu não sei, eu errei, me perdoa. Tu fala isso? Ou tu não assume? Pega um lenço, né? Tô batendo muito. Mas é a ideia da nossa conversa de hoje. Conversa madura, conversa sincera. Eu prometi, eu vou ser sincero 11. E o teu chefe provavelmente não tem o papel de te falar tudo que eu tô te falando. É por isso que eu sou mentor e palestrante. Porque o meu objetivo é fazer tu crescer. E tu vai crescer quando tu ouvir coisas que talvez tu não tá fazendo ou começar a enxergar coisas que você não tá conseguindo ver. E o terceiro pilar é crescimento com decisão. Isso daqui é um ponto muito chave. Existem líderes e empresas que não crescem porque não tomam decisões difíceis para crescer. Eu vou repetir. Existem líderes e empresas que não crescem porque não tomam decisões difíceis para crescer. E as decisões que você tem que tomar não são as melhores decisões para hoje. São as melhores decisões visando o longo prazo que você quer chegar. Então, às vezes, sim, é preciso demitir. Às vezes, sim, é preciso se despedir. Às vezes, sim, é preciso mudar. Só que às vezes você fica preso. Às vezes você não tem coragem. Não toma a decisão que você precisa tomar. Só que tu precisa tomar as decisões que você precisa tomar para conseguir chegar lá. E preste atenção, grandes conquistas vêm de grandes decisões. É só tu olhar para trás. Quais foram os melhores momentos da tua vida? Com certeza, teve uma grande decisão que você tomou antes que proporcionou esse momento de conquista. Tu decidiu ser pai. Isso é uma grande decisão. Quando chega teu filho, qual o sentimento? Tem coisa melhor? Tu decidiu casar. Tu decidiu comprar a casa. Tu olha o valor da casa e fala, não vai dar. Olha o valor do financiamento e você fala, não vou conseguir. E quando tu entra na casa, qual o sentimento? Tu tinha medo de trocar de emprego. Aí tu foi lá, pediu demissão e trocou de emprego. Qual o sentimento? Tu tinha medo de entrar numa posição e não saber, será que eu vou dar conta? Vou assumir essa posição aqui em vendas, vou assumir essa posição em marketing, vou assumir essa posição em RH, em tecnologia. Eu não sei se eu vou dar conta. Quando tu entrega teu primeiro relatório, qual o sentimento? Ou seja, grandes conquistas vêm de grandes decisões. A pergunta é, qual é a grande decisão de hoje que você tem que tomar para a grande conquista chegar? Recentemente eu precisei tomar decisões desafiadoras. Fiquei noites sem dormir, me sentindo mal, passando momentos completamente turbulentos. Meu sentimento de hoje é, valeu a pena. Meu sentimento de hoje é orgulho. Não é por mim, mas da construção que tem acontecido. E um ponto que eu queria te falar. Algumas decisões são, se afasta de amigos que te colocam para baixo. Se afasta de colegas de trabalho que falam mal do teu chefe. Se afasta das fofocas no teu ambiente de trabalho. Se afasta de um sentimento negativo sobre aquilo que você tem. Sabe por quê? Porque quando você tem pessoas trabalhando com você, essas pessoas também estão trabalhando pelo teu sonho. E quando você escolhe, ao longo do teu dia, falar com amigos, fala o seguinte, sai dessa empresa, essa empresa não presta. Esse chefe me cobra demais. Tu acha ruim? Ruim é o chefe que não te cobra. Ruim é o chefe que não tá nem aí pra tu. Se o seu chefe te cobra, porque ele confia. Presta atenção. Cobrança é medida de confiança. Quanto mais o teu chefe te cobra, mais ele confia que você pode entregar. Rodrigo, me dá um exemplo. Eu tinha 14 anos de idade. Jogava futebol. Eu fui jogador de futebol profissional, tá? Hoje não parece, eu sei, não precisa tirar onda. Mas eu sei, não parece. Cara de nerd, óculos, enfim. Mas eu fui jogador de futebol profissional. Quando eu tinha 14 anos, eu jogava no Colégio Boa Viagem. E o meu treinador era Rogério Nascimento. Eu era capitão desse time e teve um jogo que a gente ganhou de 4-1. Eu fiz 3 gols e dei o passe pro gol. O jogo inteiro, o treinador, Rodrigo isso, Rodrigo aquilo, Rodrigo vai para aquele canto, Rodrigo vai para aquele outro canto. E o jogo inteiro. Terminou o jogo, eu xingando ele. E aí, lá na arquibancada, tava o meu tio, Roberto Carlos, que não é o cantor. Quando a gente saiu para jantar, aí o meu tio disse, e aí? Eu falei, foi horrível, né? Eu disse, por que foi horrível? Eu disse, como é que o cara, eu faço 3 gols, dou um passe, a gente ganha de 4-1 e o cara passa o jogo inteiro me xingando. Meu tio vira para mim e fala o seguinte, você não entendeu, né? Eu falei, não, eu vou sair daqui.
O cara não me valoriza, eu decido o jogo, o cara não me valoriza. Aí ele falou, se eu fosse você, eu ficaria preocupado no dia que ele parar de cobrar. Aquilo eu fiquei pensando, ele não falou mais nada. Chegou no outro dia, treino. O treinador me chama na sala dele e fala o seguinte, até quando você não vai entender que se eu cobrar você é porque eu acredito que você pode dar mais? Até quando tu vai se contentar em fazer 3 gols e dar um passe podendo fazer 10? Porque o meu papel como treinador é extrair o teu melhor. E o teu papel como jogador, ou profissional da tua posição, é fazer o teu melhor. Tu ficou ontem se achando porque fez 3 gols e deu um passe. Eu fiquei ontem enfurecido com você porque eu achei que você poderia ter feito 10. Quem tá certo e quem tá errado? 14 anos eu aprendi. Ou seja, quando o teu chefe te cobrar é para te ensinar. Agora existe a medida e a forma da cobrança. Não significa também que com o teu time tu vai ficar esganando o pescoço do teu time o tempo inteiro cobrando. Tu tem que elogiar, tu tem que reconhecer. Agora, quando é momento de cobrar, tu tem que cobrar. Também não adianta passar a mão na cabeça. E aí o ponto é, o crescimento vem de uma grande decisão. Qual é a grande decisão que você tem que entrar em ação para colher o crescimento que você merece? Porque tem muita gente aqui que me ouve, que tem experiência, que tem competência e que merece crescer, mas não tem a decisão proporcional ao crescimento que deseja ter. Quem é você na fila desse pão? Muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu te mostrei como é possível liderar sem crachá. Tu percebeu, né? Não precisa do crachá para poder liderar. E nem precisa, às vezes, da cadeira de liderança para poder liderar. Mas se você quer crescer e quer se destacar, você tem que aprender a liderar. Lidera com autoridade por meio do exemplo. Gera conexão por meio da audição. E conquista crescimento através de boa decisão. Esse é o recado que eu tenho para você. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Tu quer crescer? Porque eu vou te dar uma possibilidade agora de tu crescer. Eu vou colocar o meu time à tua disposição para a gente fazer um diagnóstico da tua carreira e da tua liderança. Basta aqui abaixo, no link desse episódio, você clicar, aplicar para o meu time poder avaliar se você tem um perfil ideal para a gente poder te ajudar. Os profissionais que têm tido toda essa decisão de ter crescimento, reconhecimento e aumento de remuneração estão crescendo 1 a 2 vezes por ano em grandes empresas. E o meu objetivo é fazer com que você conquiste o seu objetivo mais rápido. Existe um caminho melhor. Existe um caminho estratégico rumo ao crescimento. E eu quero te levar lá. Clica aqui abaixo para que você possa se aplicar ao meu time e avaliar, que a gente vai ter um diagnóstico 30 a 45 minutos. A gente vai ouvir a tua trajetória, tuas competências, teu momento e te mostrar um caminho que você vai poder aplicar sozinho. Ou se você quiser acelerar, você aplica com o nosso acompanhamento, direcionamento e a nossa aceleração. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Comenta aqui abaixo qual é a tua experiência com esse episódio. E, claro, tu conhece alguém que precisa ter essa conversa madura, de adulto, sincero? Tu tem que compartilhar esse episódio, né? Quais são os grupos de WhatsApp que tu tem que compartilhar? Quais são as pessoas no teu ambiente de trabalho que precisam ouvir exatamente o que tu acabou de ouvir? Manda para elas agora, tá? E se não me segue no Instagram, @RodrigoBarbosag, é o Instagram para acelerar você. Beleza? Beijo! Até o próximo episódio. Próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, tem um novo episódio por aqui. E de terça a sexta, sempre com 1 minuto de carreira e liderança para acelerar você, tua carreira, de maneira muito rápida. Obrigado. Até a próxima.